Olá, pessoal. Que a bênção do Senhor permaneça sempre com todos vocês e que a graça de Deus seja a razão da sua sempre alegria. Existem situações na nossa vida que parecem ser eternas. Parece que elas nunca acabam. É estranho isso. E a ponto que a gente fica assim, como começou tudo isso? Mas vamos pensar na vida de um homem que teve essa experiência e um dia ele conseguiu ver que tudo tem o seu fim. Uma hora tudo acaba. No primeiro livro de Samuel, aqui na Bíblia Sagrada, no capítulo 17, onde aqui está o relato do grande fato da batalha do povo de Israel contra os filisteus e o aparecimento, o surgimento do gigante Golias. Um texto bastante comentado, bastante conhecido, mas vamos tirar algumas lições neste episódio. Capítulo 17, verso 22, está escrito assim: E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem e correu até o lugar da batalha. Chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Todos nós temos na nossa vida aquele dia, tipo assim, eu não devia ter saído de casa hoje. Ou aquele dia assim, ainda bem que eu saí de casa hoje, senão eu tinha perdido essa oportunidade. Então existe estes momentos, o momento em que parece que sair de casa deu tudo certo, houve uma grande surpresa, uma grande oportunidade, e algumas vezes sair de casa deu tudo errado. Neste caso de Davi, no primeiro momento pareceu dar tudo errado. O sair de casa, e por muito tempo, aquele momento de ter saído de casa foi por vários anos na vida dele bem trágico. Mas um dia acabou, pelo que aconteceu naquele dia. Um dia Davi saiu de casa e foi levar alimento para os seus irmãos, que eram militares, e neste dia exato havia algo diferente naquela guarnição, naquele acampamento. Havia uma afronta do outro lado, onde um inimigo chamado Golias, com o exército dos filisteus, afrontava o povo de Israel. Neste momento, o comando de Israel estava sobre Saul, e Saul estava apavorado porque não encontrava alternativa nem solução de resolver aquela questão. E ninguém também tinha coragem para isso. Até que surge Davi, naquele dia que ele sai de casa simplesmente para trabalhar como um dia, como qualquer outro, a vida dele muda. E algumas coisas vamos tirar nessa lição que é conhecida de alguns. A primeira lição que eu quero que venhamos entender é a seguinte: tudo na vida está relacionado ao que você vê. Tanto que está escrito, assim como imagina a sua alma, assim você é. Então, a imaginação está nos olhos, naquilo que você vê, né? Os nossos olhos são a candeia do nosso corpo. Então, o ver
pode te pôr para cima, como pode lhe travar. Quando o exército de Israel viram os filisteus, capítulo 17, verso 24, está escrito: porém todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiram. Então existe coisas na nossa vida que a gente vê e é tão apavoroso que a gente corre. Sente medo, sente desespero. Neste caso aqui foi o que aconteceu. Mas o que foi que eles viram naquele homem gigante, naquele filisteu, naquele Golias, que fizeram com que eles fugissem? Eles viram muitas coisas, está desde o verso 4 ao verso 7. Ele era um guerreiro, tinha uma altura de 6 côvados e 1 palmo, trazia na cabeça um capacete de bronze, vestia com a couraça de escamas, o peso da couraça era de 50 ciclos de bronze, trazia caneleiras de bronze por cima de seus pés e um escudo de bronze sobre seus ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão. Eles não viram apenas um homem grande, mas eles viram um homem todo equipado com a estrutura de guerra. Além do homem ser grande, a estrutura dele era muito grande. Então, às vezes, a gente vê as coisas grandes, o inimigo grande, e a estrutura que ele tem é muito grande. E muitas das vezes a gente se apavora e faz como fez o povo de Israel, vendo aquele homem, fugiram. Ok. Nisso chega Davi, num dia como qualquer outro, e quando vê aquele povo em desespero, algumas coisas aconteceram na vida de Davi, que eu posso chamar aqui como resiliência. Todas as vezes em que uma oportunidade chega na sua vida, você tem que enfrentar alguns desafios que eles são, não vou dizer necessário, mas eles podem ser úteis, eles podem ser provedores de um grande momento lá na frente. Davi teve que enfrentar 3 momentos de resiliência. O primeiro, no verso 28 do capítulo 17, pelo seu próprio irmão Eliabe. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, ficou irado, contra Davi, disse: o que você veio fazer aqui? E o verso 30 diz que Davi se desviou dele. A primeira coisa da resiliência não é você enfrentar, é você se desviar do problema. O irmão dele afrontou Davi e Davi simplesmente desviou dele. Há momentos na vida que você não precisa enfrentar e nem deve, desvia. Isso chama-se resiliência. Resiliência não é a capacidade apenas de suportar, mas se desviar de uma discussão, de um problema. A segunda situação que Davi teve que enfrentar como resiliência foi do próprio Saul. Saul olha para Davi e diz assim: você não pode ir contra esse filisteu, ele é guerreiro desde criança. E aí no verso 39, 33, Saul fala isso para Davi. No verso 39 a Bíblia diz que Davi disse: olha, eu não posso andar com as suas ferramentas, eu não posso andar segundo a sua sugestão, eu tenho vida própria. E se desviou dele também. E o terceiro momento em que Davi teve que enfrentar naquele dia de oportunidade na sua vida foi do próprio Golias. Golias olhou para Davi e desprezou, Desprezou. Na verdade, Golias até acertou quando desprezou, olhando para Davi, aquele garoto, e desprezou. Ele não estava mentindo, não. Golias acertou. Realmente não tinha nada aprazível da parte de Davi. Ele acertou com os olhos dele, mas ele errou quando Davi respondeu para ele: a minha força vem do Senhor. Então, a vida, você tem que entender que resiliência é se desviar dos Eliabes, não andar do jeito que Saul quer. E em relação a Golias, é você dizer e deixar bem claro: realmente eu não sou nada, mas Deus é tudo na minha vida. Agora temos também 3 situações nas quais Davi estava pronto para aquele momento da oportunidade. Ele enfrentou as 3 resiliências e agora 3 situações estavam a favor de Davi. A primeira, Davi tinha preparo e tinha inteligência. No verso 40 está escrito que quando Davi foi enfrentar Golias, ele levou 5 pedras. Isso chama-se
orçamento, Davi fez orçamento das tentativas. Eu vou tentar com uma, vou tentar com a segunda vez, vou tentar a terceira. Ele era um homem, ele tinha projeto, ele fazia orçamento, ele não ia à loucura na vida. E tem pessoas que não fazem orçamento. A Bíblia diz que quando você for fazer algo, sente e faça as contas primeiro. Davi fez as contas, ele levou 5 pedras. Então, Davi tinha preparo e tinha inteligência. A segunda coisa que estava a favor de Davi é que Davi tinha agilidade e velocidade. A Bíblia diz que, no verso 48, que quando Golias vem ao encontro de Davi, Davi corre ao encontro dele. Por quê? Porque Davi, embora era grande, Golias, na verdade, era grande, além de grande, ele não tinha muita habilidade de correr e ele tinha muito peso. O problema das pessoas que são muito grandes é que eles não entendem que o peso atrapalha o movimento. Todo peso atrapalha o movimento. E Davi se aproveitou disso, correu ao encontro dele. Velocidade, agilidade. Davi entendeu, esse cara é muito grande, então é fácil. Se eu conseguir fazer com que ele caia e ele caminhando, ele não tem velocidade, eu estou numa vantagem. Toda pessoa se torna muito grande, muitas das pessoas se tornam grandes por causa do peso que carrega, e esse peso pode depois atrapalhar, resolver alguns problemas da vida. A terceira coisa que Davi tinha a favor é que Davi tinha uma responsabilidade de Deus, que ele seria uma bênção para muita gente. Está escrito que quando no verso 52, que quando Davi mata Golias, todo Israel se alegra, entra em júbilo. Eu quero que você entenda que a vida tem esses momentos difíceis, mas é bom entendermos também que tem muitas pessoas que dependem da sua vitória. Tem pessoas que dependem do seu troféu. Eu não estou dizendo que você deve carregar peso, que você tem a obrigação de deixar com que as pessoas sejam felizes. Não. Mas existem algumas responsabilidades na nossa vida em que nós temos que entendê-las e aceitá-las. Você nasceu para ser provedor de muita gente. Então Davi tinha esses 3 requisitos a seu favor. Ele tinha preparo e tinha inteligência, as 5 pedras. Ele tinha agilidade e tinha velocidade, ele correu. E Davi reconheceu que ele era uma bênção para todo mundo. Tá. E aí, então ele mata Golias, aquela bênção, aquela festa. Parece que tudo acabou, né? Tudo deu certo. Tudo deu certo. Então, segue-se a festa e toca a vida. Tempos de comemoração. É como Copa do Mundo, né? Um time ganha a Copa do Mundo, aí faz festa no estádio, aí depois faz festa no vestiário, aí faz festa quando chega no seu país, aí os jogadores continuam fazendo festa nos seus estados e nos seus clubes. As vitórias têm isso. As festas, a festa da comemoração, ela demora, ela é longa. Mas neste caso, parece que a festa acabou no mesmo dia em que Golias morreu. Uma certa vez eu estava assistindo um filme, pense num filme bacana, um filme top, e já estava em quase 2 horas de filme, quando chegou o momento que o filme direcionava para isso. Vai terminar daqui a pouco, porque o ator principal com a equipe dele vai dar a cartada, vai ganhar. Quando a gente pensou nisso, o que aconteceu? Das pessoas da equipe dele morre, ele é atingido, ele é ferido. E aí, quando a gente estava no auge, eu estava no auge assistindo o filme com a minha esposa, aí começou a descer a vinheta
do fim do filme. Eu falei, cara, que loucura, eu tô quase 2 horas assistindo esse filme, quando eu pensei que estava tudo certo, o cara voltou, sabe, da batalha, agora tinha um inimigo, da turma do inimigo que ele tinha matado, agora dá um tiro num companheiro dele, afeta ele também, e aí a vinheta vai descendo, e estava escrito, no próximo episódio. Ah, gente, sabe quando dá uma tristeza que você pensa assim, gente, estava tão bom, então vai começar tudo de novo? Assim foi Davi. A vida tem isso. A vida tem isso. Às vezes a gente pensa, agora deu tudo certo, acabou. Não, começa tudo de novo. Não era o fim. O próximo capítulo não era o fim. O que foi que aconteceu? Quando Davi mata Golias, o povo de Israel e as mulheres começam a cantar, comemorar a vitória de Davi. E algumas coisas que interromperam aquela festa. Preste bem atenção. No capítulo 17, verso 31 ao verso 39, presta atenção. Há uma conversa demorada entre Saul e Davi, quando Davi se disponibiliza para enfrentar Golias, do verso 31 ao verso 39. Então havia uma comunicação, um conhecimento, foi pessoal aquela comunicação. Como também antes da batalha de Davi e Golias, do capítulo 17, aqui na guerra contra os filisteus, aqui no capítulo 16, no final do capítulo, tem um episódio na qual Saul é atormentado, e quem é que vai lá aliviar ele? Davi. É Davi que vai lá na casa dele e começa a tocar uma harpa. Então, peraí, capítulo 16, Saul conhecia Davi. Capítulo 17, repete Davi com Saul novamente. Agora, quando Davi mata Golias, que era inimigo de Saul, olha só o que aconteceu. Verso de número 55 do capítulo 17. Vendo, porém, Saul sair Davi encontrar-se com filisteus, disse a Abner, o chefe do exército: de quem é filho este moço? Este moço, Abner? E disse Abner: vive a tua alma ao rei, que não sei. Quando Davi mata Golias, Saul fica apavorado. Quem é esse cara? Peraí, quem é esse cara? Esse cara é o cara que você conheceu ele dentro da sua casa, que te ajudou quando você estava atormentado. Esse cara que você está dizendo que não conhece agora, é o cara que você lá no escritório colocou a roupa nele, e ele conversou com você demoradamente. Agora, só porque ele ganhou a batalha que você não ganhou, você agora vai destruir ele? Dizendo que não conhece? Deixa eu dar uma dica, deixa eu falar um negócio, que esse Davi era gênio. Tem algo interessante nesse momento de Davi e Saul lá no escritório. Quando Davi disse para Saul, se apresenta até Saul com a disponibilidade de matar Golias, aí Saul: não, mas você não pode, ele é desde criança guerreiro e tal. Deixa eu mostrar um texto para vocês bem interessante. Capítulo 17, verso 38. E Saul vestiu a Davi de suas vestes e pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Verso 39. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes. Presta atenção. Quando Davi disse para Saul: eu quero fazer essa tentativa, me dê a oportunidade de matar Golias, está escrito no texto: Saul vestiu a Davi com as suas vestes. Saul colocou o capacete na cabeça de Davi, e Saul vestiu Davi com a couraça.
Só que Davi, quando Saul colocou o capacete na cabeça de Davi, colocou a roupa nele e colocou a couraça, Davi olha de lado e fala assim: pega a espada e coloca. Sabe por quê? Porque Davi sabia que Saul não iria dar a espada para ele. Vou te mostrar daqui a pouco, porque Saul queria matar a pessoa que resolvesse o problema dele. Essa é a função de um narcisista. Davi sabia que Saul era narcisista. Então Davi imediatamente já pega a espada. Saul deu a roupa, deu a couraça, deu a coroa, ou melhor, o capacete, mas não deu a espada. Davi, muito inteligente, pega a espada e coloca e fala: olha, não dá certo. Por quê? Davi sabia, ele conhecia Saul. Todas as vezes que você estiver perto de alguém que você não confia muito e sabe que ele é narcisista, não fique perto da espada dele. Ele vai te encantar. Todo narcisista tem essa virtude de te encantar. O que é encantar? A tal ponto de que você fica tão apaixonado por ele que você quer ser igual a ele. Você quer se vestir como ele, você quer falar como ele. Mas a espada dele, ele não deixa você usar. Ele deixa você se vestir como ele. Ele deixa você até falar como ele. Ir para a guerra por ele. Mas a espada ele não dá. Davi, muito inteligente, pega a espada. Porque Davi sabia com quem estava tratando. Então, quando Saul vê isso, ele fez coisa de narcisista. Quem é esse cara? Quem é esse cara? Esse cara é o cara que foi na tua casa. Esse cara é o cara que te socorreu um dia na sua casa. Esse cara é o cara que ficou conversando com você há muito tempo no gabinete. Esse é o cara que você colocou sua roupa nele, entendeu? E disse, foi você que disse, vai lá na guerra. A vida é assim, você tem que entender que as grandes oportunidades, muitas das vezes é como a Bíblia diz, né? Deus tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Interessante, né? Quem é? Começa então tudo de novo. Tudo de novo. Quando Davi pensou que tinha resolvido o problema de Saul e que a vida dele seria abençoada, porque Saul havia dito que quem matasse o rei ganharia a filha dele de casamento, não pagaria imposto, ficaria rico. Quando Davi pensou, bom, ganhei, agora vou buscar minha recompensa, a festa está acontecendo, começa tudo de novo. Davi começa a pensar, gente, meu irmão, eu tive que desviar dele. Golias não me aceitou, né? Me menosprezou. Saul agora está fazendo isso comigo. Olha só, deixa eu relatar um fato para você. Gisele Bündchen, aquela modelo brasileira, que foi já considerada a segunda mulher mais influente e mais importante do mundo. Ela já foi considerada a segunda mulher mais influente e mais importante do mundo. Ela já fez capa para mais de 500 revistas no mundo. Mais de 500 revistas no mundo. Nas Olimpíadas que teve no Brasil, ela quem desfilou na abertura da Olimpíada numa passarela suspensa de mais de 120 metros de altura. Mas para chegar onde ela chegou, ela teve que enfrentar 42 desafios. 42 vezes ela viu a porta bater na cara dela. 42 vezes. E ela sempre ouvia: você não serve para ser modelo.
Seu nariz é muito grande, seus olhos são muito pequenos. Chegava no outro, você não serve para ser modelo, seu nariz é muito grande, seus olhos são pequenos demais. A vida é assim. Quando você pensa que chegou, tem que começar tudo de novo. Desiste não, não desiste. Não desiste. A vida é assim. Porta que abre, porta que fecha. Porta que abre, porta que fecha. Então Saul investe em matar Davi de todo jeito. De todo jeito, ele insiste em agora destruir Davi. Por quê? Esse cara ganhou uma guerra, agora está todo mundo comemorando, porque o narcisista ele não aceita a vitória do outro. O narcisista ele é tomado de duas armas perigosíssimas. Uma chama-se ciúme e a outra chama-se inveja. Guarde isso. Embora ciúme e inveja são muito semelhantes, porém a atuação de cada uma delas são bem antagônicas, tá? Bem antagônicas. O ciúme é o distanciamento. É o distanciamento. Já a inveja é uma aproximação com a ação. A inveja é uma aproximação para ridicularizar, para humilhar, para subjugar. A inveja é chegar perto para menosprezar. E como o caso de Davi e Saul, Saul usou as duas ferramentas, o ciúme e a inveja, a tal ponto que ele tentou matar Davi com a espada. Ele entrou num nível tão grande de inveja, aquela espada que Davi sabia que Saul não dava ela para ninguém, Davi sabia. Sabe por que ele não dá para ninguém? Porque narcisista, ele deixa a pessoa se vestir como ele, falar como ele, mas a arma dele para a pessoa vencer uma guerra, ele não dá. A inveja não é apenas um conteúdo de ressentimento. A inveja ela é um instinto provocado onde faz com que a pessoa tome algumas reações. Agora, onde estava a bobeira de Saul? Onde estava a bobeira de Saul? A bobeira de Saul estava aqui, ó. Capítulo 18, verso 8. Então Saul se indignou se dignou muito, e aquelas palavras lhe pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares? Na verdade, que lhe falta senão o reino? Gente, coisa de narcisista. Davi fez um favor para Saul, evidente, em função de uma recompensa que foi promovida, né? Foi anunciada pelo próprio Saul no reino. Quem matasse Golias ganharia a filha do rei em casamento, não pagaria imposto, ficaria rico. Mas jamais passou na cabeça de Davi tomar o lugar de Saul. Mas o narcisista é assim. O que Saul... Olha que loucura. Ele estava com medo que Davi lhe tirasse o reino, só porque as pessoas estavam comemorando a grande vitória de Davi contra Golias, que na verdade favorecia diretamente a Saul, que era o rei. O que lhe falta a não ser tirar o reino? Deixa eu falar um negócio para você. O narcisista é um negócio tão louco que ele destrói tanto o grande como o pequeno.
Saul, no tamanho em que estava e quem era, provocou em Davi uma situação em que ele mesmo é quem fez Davi se tornar rei por causa do ciúme e da inveja. Mas jamais isso havia passado na cabeça de Davi, de que Davi um dia seria rei. Olha que loucura. Jamais. Davi não tinha intenção de matar Golias para tomar a vaga de Saul. Nada disso. Não tinha isso, não tinha isso. Não. Isso não passava na cabeça de Davi. Em momento algum, você não vê relato disso, você não vê indícios, nada, você não vê uma fala de Davi disso, com essa insinuação de que queria tomar a vaga de Saul. Você não encontra no texto. E aí, Saul na cola de Davi, bate. O que você imaginar naquela época de armas que Saul poderia fazer contra Davi, ele fez. Saul ameaçou sacerdotes que ajudassem Davi. Ameaçou sacerdotes que ajudassem Davi. Saul ameaçou até o próprio filho dele porque estava ajudando Davi. Tem noção da loucura desse cara? O próprio filho dele. Ele arrumou encrenca com o filho dele, porque o filho dele, Jonatas, estava de amizade com Davi. Ele ameaçou os sacerdotes. Olha, se eu souber que alguém está ajudando Davi, eu mato vocês tudinho. E Davi ali firme na convicção dele, eu não quero nada desse cara, eu quero é cuidar da minha vida. Eu não tenho culpa se um dia eu acordei para trabalhar e aconteceu essa situação por causa de um anúncio que tinha de uma oportunidade e eu fui ajudar esse cara. Agora, maldita hora que eu conheci esse cara, entendeu? E eu fiz porque uma vez eu fui na casa dele, que me chamaram para prestar um serviço, e depois eu me apresentei para ele lá, né, no palácio. Então ele me conhece, mas que maldita hora que eu conheci esse cara para me ficar a vida toda agora com esse cara na minha cola, querendo me destruir, me cercando tudo quanto é lado, me ameaçando e ameaçando as pessoas que estão à minha volta. Mas Davi permaneceu firme. Não fez nenhuma fake news contra Saul. Teve a oportunidade de matar Saul e não matou. Não matou. Nada, não fez denúncia, nada. Olha, caladinho, na dele. Fazia sim as defesas justas de se livrar de Saul, mas se aproveitar dele nunca. Não há nenhum relato em que Davi se aproveitou da vulnerabilidade de Saul para destruí-lo porque era inimigo. Não, apenas se livrava das investidas dele. Foram anos, Saul na cola de Davi. Até que um dia aconteceu algo do céu. E veio do céu. Estamos no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, capítulo 18. Agora vamos para 10 capítulos na frente. Um dia essa história acaba. 1 Samuel, capítulo 28, verso de número 16. Assim está escrito. Então disse Samuel: por que, pois, me perguntas a mim, visto que o Senhor te tem desamparado e se tem feito teu inimigo? De tanto Saul bater em Davi, de tanto Saul fazer Davi sofrer, Deus se tornou inimigo de Saul. Vou repetir. De tanto Saul bater em Davi, Deus se tornou inimigo
de Saul. Deus se afastou dele. Uma coisa é ter Saul como inimigo. Outra coisa é ter Deus como inimigo. Uma coisa é ter Saul como inimigo, outra coisa é ter Deus como inimigo. Tem situações na vida que parece que ela nunca acaba, né? Quando é que vai acabar isso? Maldito dia que eu acordei, maldito dia que eu conheci essa pessoa, maldito dia que eu fui naquele lugar. Pensei que era uma oportunidade da minha vida. E agora, desde aquele dia que conheci essa pessoa, desde aquele dia que fui àquele lugar, desde aquele dia que saí de casa mais cedo ou mais tarde, desde aquele dia em que a agenda não era agenda programada, a minha vida nunca mais foi o mesmo. Fique em paz. Fique em paz. Deus está vendo tudo. Uma hora isso acaba. Uma hora isso acaba. Deus é o seu Deus. Não desça ao nível. Não desça. Não se aproveite da vulnerabilidade do teu inimigo. Deus está vendo tudo. Na hora certa, tudo se acaba. Deus te abençoe. Muito obrigado em poder lhe compartilhar dessa porção da palavra de Deus. Na sua vida, pode ter certeza, está tudo acontecendo de forma perfeita. Tudo na sua vida está acontecendo de forma perfeita. Um abraço. Até a próxima. Vamos orar. Querido Deus e Pai, muito obrigado por este momento. Pelo privilégio de poder lhe dizer muito obrigado pelo dia, pela vida, pela saúde, pela família, pelo privilégio de poder lhe agradecer e entender que a nossa vida, ela tem um enredo na qual é o Senhor quem está direcionando tudo. Muito obrigado pelo dia em que eu pensei que eu acordei na hora errada e acordei no momento certo. Muito obrigado pelo dia em que conheci alguém que parecia ser a pior pessoa do mundo. E hoje reconheço que o Senhor estava naquele dia. Muito obrigado, Deus, porque quando eu pensei que os momentos mais difíceis da minha vida não tinha esperança, o Senhor um dia chegou e disse: basta. Muito obrigado, Deus, por reconhecer que o Senhor está sempre conosco. Continue abençoando a todos que ouviram esta mensagem e que eles entendam que quando o filme parece que vai acabar e que ele não acaba, na verdade ele acaba. Muito obrigado, Deus. Deus te abençoe. Muito obrigado por tudo a todos, em nome de Jesus.